Segunda-feira, dia de análise técnica no fecho de contas, conta, como sempre, com a participação de Luís Correia Tavares, da World Spreads. Já sabe que pode participar com as suas dúvidas e perspectivas para 2012 pelo 213236898 ou fecho de contas @económico.pt. Coloque as suas dívidas, nós procuraremos respondê-las aqui em direto com a ajuda da World Spreads. Luís, muito boa tarde. Boa tarde. Deixámos um tema pendente da semana passada. O euro tem estado a perder terreno face ao dólar, mas também e sobretudo face às moedas asiáticas, nomeadamente o iene. É verdade. Também devido à grande e à forte valorização do iene, que já foi sujeito muitas vezes a intervenções por parte do BOJ, portanto do Banco Central, portanto do Japão, e que a nada levou. E a verdade é que o euro-iene, portanto, tem vindo a perder terreno, desde, pode-se dizer, 1991. As pessoas dirão, existia o euro em 1991? Não, existia o ECU. Já havia aquela... Havia uma referência no mercado, mas não circulava. Exatamente, mas não circulava. Mas daí que os gráficos estão disponíveis para poder analisar. Aquilo que o euro-iene fez foi, portanto, próximo de 2005, perfurar uma diretriz baixista e subir. Portanto, acompanhado das bolsas, a correlação deste par é quando as bolsas sobem, normalmente ele sobe, quando as bolsas descem, ele desce. Tem fugido um pouco a essa correlação. Neste momento pode-se dizer que se encontra numa diretriz lateral altista com muito pouca pendência, tem aqui 5 ou 6 graus de pendência, onde o seu suporte mais importante está no nível de 96,10. Perder este nível, que é provável que o faça, poderá vir ao nível de 89,80, que é aproximadamente os mínimos registados em 2001. E se perdermos estes mínimos, é aquilo que já sabemos, queda livre. Portanto, para a moeda única. Para a moeda única, portanto, frente precisamente a este par. Existirem ressaltos sempre e quando os mesmos não superem um nível de 110 ienes por euro ou 120, não terão... não é uma tendência que se vai manter ao longo do tempo. Não tem qualquer significado no que respeita à mudança de tendência. Luís, olhamos também para outro ativo que muito se tem falado ultimamente. Há muito que se antecipa que o ouro já estaria em máximos, mas o metal precioso acaba sempre por superar as melhores expectativas dos investidores. Já é a altura para começar a reduzir a exposição ao metal amarelo? A verdade é que ele apoiou-se no nível de 1530, que é uma diretriz altista que ele tem de meio prazo. Eu quando digo para este ativo meio prazo, temos que definir o que é longo prazo, meio prazo e curto prazo para cada um dos ativos. E para o ouro, o longo prazo pode ir de 5 a 10 anos e o meio prazo pode ir precisamente de 1 a 3 anos. Portanto, esta diretriz de meio prazo, o ponto de apoio está nos 1530, que não os perdeu. De facto, ele perdeu força, perdeu a média móvel dos 200 períodos, que é assim muito importante. Neste momento está a fazer aquilo que se chama um pullback, que é vir bater no antigo chão, agora convertido em teto, e superar este nível de 1640 não será mais do que um ressalto e verá a próxima resistência em 1680. E eu penso que pelos osciladores e por todos os movimentos que tem vindo a desenvolver, que será para continuar a cair ao nível de 1400 e algo, e nos próximos 3, 6 meses eu até penso que procure os níveis de 1260. Não sendo isso preocupante, porque a diretriz altista de muito longo prazo, aquela que tem 10 anos de duração, está nos 700. Portanto, estamos a falar que está muito longe de perder a sua diretriz altista. Agora, claro, é preciso ter em linha de conta que é um produto muito alavancado, quer seja em futuros, CFDs, seja em qualquer tipo de ativo, e um diferencial de 100 pontos pode representar no mínimo perdas. 1000 euros por contrato. Portanto, superar os 1680, próximos objetivos 1770 e 1810, e sem superar os novos máximos, os últimos máximos de 1926, não podemos dizer que ele se convertirá novamente em altista. Luís, olhamos também para outro tema que hoje é particularmente importante, já que arranca a earnings season nos Estados Unidos. Hoje, com os números da Alcoa, o que é que podemos esperar para os índices norte-americanos agora para 2012? O Standard & Poor's, por exemplo, foi um índice que acabou 2011 praticamente inalterado face ao início da negociação em janeiro de 2011. Precisamente. Inclusivamente, nos Estados Unidos há uma grande cultura, que é, por exemplo, uma outra das empresas, que é a Alcoa. Não sendo nada de especial como é a primeira, acaba por ser... Há ali uma...
Ouve-se eles dizerem lá, portanto, na rua, em Wall Street, ouve-se eles dizerem se esta apresentar resultados positivos, o resto das empresas estatisticamente apresentam resultados. É como se de uma aposta se tratasse, é como se de uma estatística. E a verdade é que se espera... É como o sell and may and go away, há aquelas máximas do mercado. Precisamente. E então há essa sensação. E eu penso que desta vez se vai fugir à regra em relação a isso, porque as previsões são boas para a maior parte das empresas no que respeita à opinião dos analistas, mais principalmente os fundamentais, aqueles que analisam as vendas e os balancetes das empresas. Pelas figuras técnicas do SP500, por exemplo, eu costumo dizer que quem entrou nas descidas e quem entrou nas subidas no ano passado não ganhou nenhum deles a guerra, ficaram os dois em terra de ninguém, precisamente no nível zero. Mas pela figura que o mesmo apresenta, a projeção e a continuidade é de subidas. Portanto, segundo uma teoria da análise técnica, que é uma teoria de Down, inclusivamente a de Elliott, haverá portanto, um terceiro impulso altista que finalizará em setembro deste ano. E esse impulso levá-lo-ia ao nível de 1650 a 1680 pontos pela análise técnica. Não está enquadrada no que pensam e no que está a opinião fundamentada dos analistas fundamentais. Fala-se em 1400 pontos. 1400 a 1450, Exatamente. porque as empresas do SP500 têm 1,8 trilhões de dólares em liquidez e que este ano eles terão que fazer uma de três coisas: investir nas empresas, uma opção, aumentar dividendos, que atraem investidores que estão para partição de dividendos, ou passar a ter aquelas que não têm, e uma terceira, recompra de ações próprias. Qualquer uma destas três atitudes provoca subidas por fundamentais com uma previsão entre 12% a 20%, o que levaria a 1400, 1450. Pronto, e aqui se tecnicamente ele for aos 1650, já será pela especulação que o mercado em si provoca, pelas negociações das opções, que depois já saberemos. Aqui o que as pessoas têm que ter presente é que, se de facto se tratar da terceira onda altista, esta é a última. Depois virão algumas correções. Ou seja, para ganhar é agora. Exatamente, é a última oportunidade. Luís, vamos olhar também para os europeus, traçar aqui um cenário breve para os índices europeus. Para os índices europeus, por exemplo, agora nós estamos, portanto, confrontando, e se analisássemos os gráficos diariamente, não sendo preciso agora estar a mostrar, os índices americanos estão a debater-se com resistências neste momento. E diz que os índices europeus também estão precisamente a tocar em resistências. Por exemplo, no caso do CAC 40, está dentro de uma figura técnica cuja superação dos 3.250 pontos o levaria aproximadamente aos 3.600. Temos o caso do DAX, cuja superação do nível 6.180 o levaria em torno ao nível dos 7.000, pela sua projeção técnica. Este nível 6.180 corresponde à diretriz baixista registada a princípios de julho deste ano, quando se iniciaram todas estas, portanto, quedas. O mesmo faz o Eurostock 50, que com a superação aqui dos 2.400 pontos, o aproximará a 2.550, 2.720. Mas sempre ter em linha de conta que os objetivos, só de superados estes níveis, é que veremos fiabilidade. E poderão ir atrás dos mercados americanos se houver otimismo. No entanto, eu quero chamar a atenção só para um aspecto muito essencial, que é o único índice que me preocupa este ano, que foi aquele que nos deu nos últimos 2 anos mais ganhos, é o índice DAX, portanto, o índice alemão. Fechou o ano, visto em gráfico anual, com uma vela em toda a regra envolvente baixista. Quer isto dizer que as projeções para os próximos tempos são de descidas. Obviamente, ele poderá ressaltar e, inclusivamente, poderá fechar este ano em positivo, porque ao tratar-se de uma vela anual, ele poderá fazer uma vela positiva no ano de 2012 e depois fazer 2013 e 2014 em negativo. No entanto, ter presente que sem a superação dos 7.500 pontos, este índice não tem mais projeções pela análise técnica a novas subidas. Lisboa, há algum título a destacar esta semana pela análise técnica? Eu vou abrir uma exceção. Eu vejo dois títulos particularmente com algum otimismo. Vou abrir uma exceção só em relação à banca, pondo aqui um item, que é em relação ao BES. O BES é o primeiro banco a superar a diretriz baixista que iniciou em agosto aproximadamente deste mesmo, portanto, do ano passado. Já mudámos de ano. Ao superá-la, desceu, apoiou-se no antigo, chamemos-lhe assim, corrimão, chama-se isto tecnicamente um throwback. Daqui, possivelmente, poderá iniciar ressaltos. O que temos que vigiar é que só acreditaremos nestes ressaltos com a superação do nível 1,44 e a mesma dar-se poderá levá-lo a níveis de 1,72.
No entanto, a perda dos mínimos de 0,94, portanto, é os níveis a vigiar. Também a EDP Renováveis, que neste caso apresenta é que para mim está a apresentar o melhor aspecto técnico porque superou uma resistência com uma vela com muita força. Agora, acabo de ver, por surpresa, que temos uma nova vela chamada martelo invertido e que lhe vai dar implicações de descida à procura novamente deste suporte que está aqui no nível de 4,50, 4,58. Portanto, vigiar então se este suporte não se perfura, se aguentar, terá projeções aos níveis dos 5,27 num prazo temporal de 3, 6 meses. Se mantiver em bolsa, ainda não sabemos. Exato. Luís, muito obrigada. Luís Correia Tavares, a análise técnica da World Spreads no fecho de contas.